Olá, tudo bem? Vamos falar sobre os dons espirituais, tá? E o que eu vou falar sobre dons espirituais? Tudo que Deus manda a gente ter, contém na Bíblia, através do Senhor Jesus, isso está disponível pra gente, tá? Então, se tu buscar, tu pode ser cheio do Espírito Santo. Se tu buscar, se tu orar, se tu ler a Bíblia, se tu pedir, vai se tornar mais fácil tu ser cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo te dar alguns dons, tá? Porque se a gente falar em Maria, o anjo aparece em sonho e diz que ela vai ser a mãe do Senhor Jesus. Ela foi escolhida. Aí ela tá lá naquele problema, porque ela é engravida sendo virgem, prometida pro José, né? E o José resolve que ele não quer ser corno, né? Porque ele vê a noiva dele grávida e não tinha tido nada com ela. Então ele ia largar ela numa boa, assim, ó, da área, sem avisar para as pessoas, sem ela ser perseguida, porque ele era uma pessoa boa. Mas ele já ia desistir do noivado com a Maria. Mas o que acontece? Ele sonha e no sonho o anjo fala para ele que esse filho é filho de Deus, que ela concebeu do Espírito Santo, explica para ele em sonho, tá? Porque Deus pode se manifestar em sonho. E também quando eles foram para o Egito, eles foram sonhando. Então eu na minha vida, até a minha família, hoje eu brinquei com a minha irmã que a minha mãe tinha sonhado com ela. E ela disse, o que tu sonhou? Porque a gente está acostumado que Deus vai dando as etapas que a gente tem que viver e passar por sonho. Deus vai nos avisando o que acontece. Por sonho a gente está acostumado a ser guiado, é uma coisa natural. Aí hoje eu pensei que não é tão natural, é sobrenatural. Mas a gente está tão acostumada com o mundo espiritual e as direções que Deus dá, que facilitam a nossa vida, porque tem coisas que tu não sabe, que teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, tu não estava em rodas, e tu não tá nos lugares, mas o Espírito Santo, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus está em todo lugar. Então se tu buscar este dom, que tem outros dons, né? Outro dom que eu acho muito importante é o dom de discernimento de espíritos, tá? Porque hoje sempre existiram pessoas que estão mentindo, enganando, e a Bíblia falou que nos últimos tempos viriam falsos cristos, falsos profetas, e a gente precisa ter o discernimento de espírito para não ser enganado, tá? E eu vou falar sobre os dons. Tá lá em 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, imundos. Para mim os espíritos são imundos, né? Então eu já vou direto no imundo, mas é aos ídolos mudos, conforme eras guiados, né? Quer dizer o santo, né? Que tá lá, que tem boca, mas não fala, olho, mas não vê, tá parado lá e os outros têm que carregar ele, né? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ninguém que fala por Jesus, né, vai dizer que Jesus é maldito, tá? Daí tu já vê que a pessoa não é de Deus, né? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. E a mesma coisa que a pessoa diz, Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, ele fala pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, tá? E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, tá? Então tem gente que acha que todo mundo, para ter ministério, a pessoa tem que fazer vídeo. Eu tô fazendo vídeo porque Deus mandou fazer, tá? E eu nem peço pra ninguém curtir nem nada se a pessoa quiser, porque se Deus mandou, ele que sabe, tá? Tá? Então tem pessoas que acham que todo mundo tem que ser ou pastor ou cantor, ou alguma coisa que eles considerem ser ministério. Só que Deus tem a multiforme, Deus é multiforme, tá? Então ele pode direcionar cada um conforme ele quiser. Esses dias minha mãe estava falando sobre José de Arimateia, né? Que ele tinha que estar oculto, ele era um amigo de Jesus que estava oculto. A rainha Esther, né? Ela teve que estar oculta. Cada um de nós está vivendo um ministério e uma ordenança de Deus particular para mim, particular para você. Só que daí você vai ver que tem pessoas que acham que todo mundo
tem que seguir a cartilha dele, não é a de Deus. Não é o que Deus quer, o que ela quer e o que ela considera ser de Deus. E não. Há diferença nos agir de Deus e nos planos e propósitos de Deus que a gente não sabe. Se tu pensar em Deus, quando o povo, né, tinha que andar ao redor das muralhas em silêncio, não, né, olhos nus, não faz sentido. Só que daí, no dia que Deus mandou eles berrar, a muralha cai. Deus derruba a muralha. Então, cada um de nós está fazendo uma obra, tá? Tá vencendo uma muralha de Jericó no reino de Deus e conquistando espaços e ambientes. E o nosso proceder tem que fazer sentido para Deus. Por isso que a gente tem que ter o dom. Porque se tu depender das pessoas, só o que ela faz é que é bom. Só o que ela faz é de Deus e todo mundo tem que imitar ela, não Jesus, né? Tem que fazer tudo que ela acha que tá dentro do conceito da caixinha da cabeça dela, tá? Então é importante que cada um busque, tá? A madrugada, me acordei de madrugada, o que eu vou fazer? Vou lá pegar minha Bíblia. Vou me sentar, vou acender a luz, vou ler a Bíblia, vou para outro ambiente. Se tu dorme num ambiente tem outra pessoa, tu te levanta, vai para um ambiente, não atrapalha o sono da pessoa, vai ler a Bíblia. Depois tu dobra o teu joelho e pergunta, Senhor Jesus, o Senhor quer falar comigo? E ora, e ali tu te derrama e diz, Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu preciso de dons, qual dom o Senhor tem para me dar? Eu preciso de discernimento de espírito. Eu fui enganada, eu preciso que o Senhor me acorde, que o Senhor me auxilie, que o Senhor me ajude, tá? Porque a gente tem que lutar com as armas de Deus e não com as nossas armas. E nem com as armas antigas que a gente, né, era acostumado. Qual é a nossa diferença espiritual, gente? A pessoa que anda com Deus, ela depende de Deus, tá? Então, Deus prepara o caminho e ele diz, segue por lá, tá? Como Maria, Jesus nasceu e Deus mandou o quê? Eles ficaram muitos anos morando no Egito. Deus deu essa direção, porque Herodes buscava matar Jesus. Então, a nossa vida é diferenciada e a gente tem que ter essa caminhada com Deus e a gente precisa do sobrenatural, tá? Porque ser cristão sem o sobrenatural é quase que impossível, entendeu? É bem difícil. Vamos lá. Onde é que a gente estava? A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, tá? Útil não para mim, que às vezes eu não acho que aquilo é útil, mas para a obra que Deus tem, tá? Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, tá? E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernimento de espíritos. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartido particularmente a cada um como ele quer. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, né? Então a gente tem muitos ministérios. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Né? Porque eu não sou cantora, porque eu não sou pregadora, porque, né? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Quer dizer, não importa quem tu é do corpo de Cristo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Deus quis, tá? E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo.
E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários, tá? Porque é necessário não só o que tem o dom de cura, mas quando chega aquela alma que foi curada na igreja, que o irmão que receba aquelas pessoas, receba com carinho, com alegria, com delicadeza, recebendo as pessoas, isso também é importante, tá? Tornando o ambiente com um sorriso, né? Não estando com a cara, mas um sorriso, recebendo com carinho, né? Então, cada um, mais simples que seja, dar uma atenção para as pessoas é importante. Tu é parte do corpo. Se Deus te direciona para fazer isso, isso é importante, é grande, tá? Não fica medindo, achando que tu é inferior. Não, tu é muito importante. E os que reputando serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se o membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura não são todos apóstolos? Não são todos profetas? Não são todos doutores? Não são todos operadores de milagre? Têm todos os dons de curar? Falam todas diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, que eu vos mostrarei um caminho mais excelente, tá? Ele tá perguntando, não, eu não tenho discernimento de línguas, eu tenho dom de sonho, o outro tem outro dom e assim vai indo, tá? E Deus dá os dons pra gente fazer a obra de Deus, e ele serve, por exemplo, se tu tem uma vida reta, tu se torna testemunho. As pessoas sabem que tu tem uma vida reta. Então, quando elas olham pra ti, mesmo que tu não pregue na igreja, tu só trabalha, vai, cuida da tua família. Se tu tem uma vida reta, tem sempre alguém olhando. E tu é testemunho de Cristo. Então, os dons de tu ter crescimento na tua vida, ou tu lutar e jamais desistir, né? Porque às vezes a gente é esmirna. O que é esmirna? A mirra que amassada para tirar o perfume. Tem gente que é só esmirna, que ele só sofre, mas ele não desiste de Jesus, né? Mesmo que tu seja só esmirna, tu dá exemplo de uma pessoa de fé. Os nossos irmãos no Sudão, os nossos irmãos na Nigéria, que já estão em países, né? Que eles são perseguidos. O testemunho deles morrerem e não negarem a Jesus, eles não sou médico, não sou empresário, né? Eu tenho 7 casas, né? Uma em cada parte do mundo. Não, eles tiveram a coragem, são homens e mulheres valorosos, às vezes mães, que os filhos foram assassinados junto com elas, e elas não negaram Jesus, elas não negaram o evangelho. Só de tu ser um cristão de verdade, tu já tem ministério, tá? Porque tu prefere morrer do que negar o teu Senhor. Então todos são importantes, tanto o que é rico, quanto o que é esmirna, né? Todos são importantes. Então, buscar os melhores dons, tá? Porque a gente tem que ter direção. E outra coisa, a gente que é crente, quem é cristão, quem crê em Jesus, nós não devemos ser inclinados a dominar situações, tá? Eu não posso pegar a Bíblia aqui e dar indireta para as pessoas. Eu posso te mostrar algo que é funcional, que para mim é prático, mas eu não posso vir aqui e te dar uma indiretinha, tá? Que isso não é coisa de Deus. A Bíblia, muitas vezes, para mim, ela não é legal, porque eu não gosto, porque ela me fere, porque eu tenho que mudar para agradar a Deus. E assim nós como cristãos, nós não temos o direito de usar a Bíblia em nosso próprio benefício, assim, para espizinhar um, espizinhar o outro. A gente tem que pregar o que está aqui.
Então, muitas vezes tu vai precisar que Deus te dirija para te não ficar tentado a viver da tua forma. É para buscar o reino de Deus, é a forma que Deus quer que tu viva. Então, na tua vida, tu não tem que ser, como é que eu vou dizer, manipulador, tá? Buscar manipular. Nós não necessitamos de manipular. O nosso Deus, ele criou o céu, a terra e tudo que existe além. Então, quem move, quem rege a nossa vida é Deus. Por isso que é importante a gente estar não só... Claro que é importante tu ler a palavra, é importante tu agir com honestidade. Hoje mesmo eu li os 10 mandamentos. É importante tu estar dentro de tudo isso. Porém, é importante tu estar dentro do sobrenatural para te ter direção, para não ser tu que faz, mas tu sendo servo, Deus faz e tu coloca o pé. O que Moisés fez quando o mar estava fechado? Ele disse, Senhor, o que a gente vai fazer? Vai morrer aqui. Deus falou, estende o teu cajado. E o mar se abriu. Então, a vida inteira a gente tem que estar buscando direção para ver o que fazer, o que a gente vai fazer, qual é a direção que Deus vai dar. Então, por isso que eu tô falando, importantíssimo buscar os dons, tá? Geralmente o Espírito Santo vai te chamar na madrugada, tu levanta, já saca a Bíblia e vai para um lugar com luz, lê e ora, tá? Lê um pedacinho. Diz, Senhor, fala comigo. Às vezes a gente tá com tanto sono, mas tu quis ler. Aos poucos Deus vai, sabe? Na caminhada, não lê toda a Bíblia numa madrugada, não. Lê um pedacinho, ora, ó Senhor, se o Senhor quiser falar comigo, eu tô buscando os dons e eu creio em ti, Jesus, eu já te aceitei, eu já me batizei. Se o Senhor quiser falar comigo, eu tô disposta, eu tô disposto a ouvir a tua voz. Tá bom? Um beijo. Por hoje era só.